Qual seria esse último pedido? Ele será feito depois de ter a certeza de que vocês aceitaram as propostas que eu Minha fiz. resposta continua sendo a mesma. Eu aceito te ajudar, já que temos um interesse mútuo. Desde que eu perceba que você não será um mal, digamos que, maior que a ordem. Me parece justo. Tenjin? Estamos conversados, então? Eu aceito, mas eu tenho uma outra dúvida. Mas é... Deixa eles aceitarem, depois eu pergunto. Deixe eles aceitarem, depois eu pergunto. Ainda está indeciso. Certo. Não, eu aceitei. Mas eu quero perguntar uma coisa depois. Nébula? Eu aceito se você cumprir com a sua palavra. Eu quero um barco cheio de tesouros. E a minha palavra vai se cumprir. Eu não aceito. E aí ele olha pra tu, Confiança. Você falou que só vai falar depois que a gente apertar a mão, né? Que belo susto que você me deu, hein? Que belo susto esse lugar aqui me deu, hein? Eu tava de boa até hoje. Não esqueça que vocês que invadiram o lugar. Não vamos entrar em detalhes. Você se prende às coisinhas miúdas. E então? Vamos fazer um negócio. Aperta aqui. Bem. Não vai apertar? Tu vê que ele levanta a mão assim, tá ligado? E ele aperta a tua mão. E ele olha pro Tenjin. Enquanto ele tá, né, tipo, apertando a tua mão, ele olha pro Tenjin e ele fala: é bom que a sua pergunta seja fácil de ser respondida. Parece que você também é curioso. Tu vê que, tipo, ele tira a luva que ele tá usando na mão que ele apertou a mão do Confiança, tá ligado? E ele coloca a luva um pouquinho de lado. Percebe que as mãos dele são mãos muito calejadas, tá ligado? Todos vocês percebem isso, mas ele usava luvas, né? Sim. Porém, eu acho que a minha... Como eu posso dizer? O meu cuidado e desconfiança são ainda maiores do que a minha curiosidade. Entendo. Não, a minha dúvida é só... Como você conseguiu todos esses objetos? Eu já vi um daqueles ali em ação. E assim, o portador deles não ia deixar... Pelo menos alguns ali, imagino que já eram inúteis. Mas vários dali deviam estar funcionando quando você pegou, não? Ou estavam na mão de alguém. E qual deles exatamente você viu funcionando? A desconfiança não era maior que a curiosidade? Tu vê que ele põe a mão assim no queixo, tá ligado? E tu vê que ele dá um sorriso de canto de boca. Você me pegou. Porém, se você puder me responder essa pergunta... Foi o... Frank, eu esqueci o nome. O Cajado, como que é o nome? Foi o Cajado. Teoricamente, você não sabe o nome dele também. Eu não sei. Na real, você sabe sim. É verdade. Você sabe porque você tava lá na hora quando aconteceu. É o Lamento de Katagi, o nome do Cajado, pô. É verdade. Como errar? É o Lamento de Katagi. Eu vi ele em ação. O Lamento de Katagi. Você não conhece? Tá lá na sua coleção. A Lâmina da Liberdade, Sangue Escarlate, Anzol Marítimo, Estrela da Aurora, o Lamento de Katagi. Você fala do Cajado. O Cajado. Ele não tinha um nome até agora.
Que bom que você me trouxe o nome dele. O Lamento de Você Kataji. só pegou ele em algum canto e botou lá? Bem, ele foi encontrado no topo de um monte. No Monte Kataji. Talvez seja por isso que ele de fato se chama o Lamento de Kataji. Interessante. Mas não havia magia alguma nele. Porém, ele estava num lugar onde aconteceu um desmoronamento. Disseram-me que havia uma elfa que estava tentando dominar o extremo norte. Essa foi a única arma que nós Que encontramos curioso por lá. agora. Se ele não tinha magia nenhuma, o que fez ele ganhar um lugar de destaque na sua coleção? Se ele é só um cajado sem nome. Ele foi a única arma que nós encontramos no lugar de um desmoronamento. O desmoronamento em si não é importante. O importante é onde o desmoronamento ocorreu. E sobre esse cajado, você sabe me informar um pouco mais sobre ele ou não? Não me lembro muito bem, mas... Talvez o nome de quem o portava, ou se ele possuía alguma habilidade diferente. Por respeito à pessoa que portava ele, eu me abster dos detalhes. Eu acho que você já ganhou informações suficientes para sua coleção. Certo. Quem sabe quando a gente se encontrar de novo, né? Quem sabe? Vamos ver se a curiosidade é tão grande assim. Bem, como eu disse, a cautela e a desconfiança são maiores. Então, todos vocês aceitaram os acordos. Perfeito. Vocês terão tudo isso, o que foi prometido. Você em especial, ele aponta pra tu, Nebula. Assim que conseguirem concluir o que eu pedi ao Confiança. Imagino que ele já tenha deixado claro pra vocês. E, bem, se não, vocês terão mais tempo para conversar. Porém, o pedido que eu tenho para fazer a vocês hoje é algo mais urgente. Nós temos à nossa disposição um círculo de teleporte que vai levar vocês para o lado de fora da mansão. Certo. Ele recarrega-se com o tempo. Porém, caso vocês saiam hoje pelo círculo, nós só conseguiremos atravessá-lo daqui a 1 ou 2 dias no máximo. E vale lembrar que o domo que deveria estar protegendo esse lugar tem falhado. Você é uma prova quase viva de que ele já está bem enfraquecido, Confiança. A influência de alguém que usou um corpo, que usou a alma ou a força vital de alguém para se comunicar com outra pessoa direto do inferno, não deveria sequer atravessar as camadas desse domo. Porém, ele já está bem enfraquecido e eu devo reconhecer isso. Portanto, o pedido que eu tenho a fazer a vocês é que me tragam um coração cristalizado. Tá. E o que é isso? E onde arruma isso? Bem, um coração cristalizado, como vocês devem saber, é o coração de uma criatura. E essa criatura é um Plumagala. Ele habita ao lado de fora do domo. É bem difícil de encontrar.
Mas ele vai manter o domo por mais alguns anos, talvez algumas décadas, se tivermos sorte. Mas ele habita do lado de fora do domo na ilha? Uhum. Ou aqui onde está a casa? Na ilha. Tá. Ô, Wilhand, Oi. faz um teste de natureza com vantagem. Tá. Eu ia perguntar se eu sei alguma coisa sobre essa criatura. Teste de natureza, né? Uhum. Com vantagem. 15 final? Mais 2. Você percebe que a Nébula ainda pergunta: ah, mas ele habita aqui ou ele habita fora? E aí, tipo, você percebe que quando ele responde a Nébula, tu não consegue deixar de, tipo, dar um leve sorrisinho, sabe? Plumagala é um bicho que já foi extinto há milhares de anos. Dezenas de milhares de anos. Ele tá falando de um dinossauro, pô. Literalmente um dinossauro. Eu olho pra ele e falo assim, com uma cara assim de deboche e com esse sorriso, né? Eu falo assim. Não sei, eu acho que você deve ter falado o nome da criatura errada, porque essa criatura já foi extinta há muito tempo. Sim, talvez centenas de milhares de anos. Ou dezenas de milhares de anos. Não temos nenhuma constatação ainda. Mas... Então tu tem um portal pra voltar no tempo, é isso? Não. Essa ilha parou no tempo. Oi? Pera, a gente então tá há milhões e milhões de anos atrás. Só dentro da ilha? Pera, mas a casa não tá na ilha. Tu vê que, tipo, ele dá um sorrisinho e fala: eu sei, são muitas perguntas. Não é que a ilha parou no tempo. Aqui dentro nós ainda estamos no mesmo ano, no mesmo dia. Porém, essa ilha não foi afetada pelas circunstâncias lá de fora. Algumas criaturas continuaram crescendo e coexistindo e habitando esse lugar. Um lugar bem grande, então eles tiveram tempo e espaço para continuar para continuar evoluindo e se reproduzindo e se desenvolvendo. Porém, o domo faz o tempo aqui dentro. Tu vê que ele coloca, tipo, as mãos em cima da mesa, deixando bem enfatizado que ele tá falando da mansão e tal. O tempo aqui dentro passar diferente. Enquanto 2, talvez 3 dias se passaram aqui, desde que vocês foram dormir, lá fora passou um dia só. Pera, a gente dormiu 2 dias. Os meninos dormiram 2 dias. Aqui dentro, sim. Lá fora foram poucas horas. Em Franklin, Pode falar. eu sei se essa criatura, que a princípio foi extinta, mas aqui ainda existe, ela é carnívora, ela é... É carnívora. Tá. E agora que ele falou do Plumagala, tu consegue lembrar da pegada que tu viu na praia, Wilhand. Era dessa criatura. Muito provavelmente. Não, com 17 de natureza, é dele. Tá. As marcas de garras que você viu nas árvores, é dele. Beleza. O que é um Plumagala? Isso eu tenho de perguntando. Ele é grande? É grande pra caramba. Eu mesmo respondo daí o pessoal, eu falo, isso é uma criatura... Tipo, dinossauro é algo que de conhecimento geral, Franklin, Sim, sim. ali? Tá. Ele é um dinossauro. Pra vocês terem ideia do quão
impressionado eu tô com a existência de uma criatura dessas hoje. E ele é muito grande. Ou seja, não vai ser nada fácil. Mas... lembram daquela pegada que encontramos no caminho? Quem chegou? É muito provável, eu tenho quase certeza, na verdade, que é dessa criatura. Mas se a gente matar ele pra pegar um coração cristalizado, sei lá o quê, a gente não ia estar, como eu falo, extinguindo ele? Que ele era pra estar extinto já, né? Sim, assim, mas se ele tá lá, assim, então ele tecnicamente não tá extinto, mas aí se a gente matar, vai que ele é o último. Aí Mas daí eu olho pro cara de novo e a gente sabe o nome dele, não, né? Não. Alguém já perguntou o nome pra ele e não quis responder? Já, ele não respondeu. Tá bom. Bom, uma pergunta. Tem várias dessa criatura aqui? Segundo os meus batedores, só existe uma Plumagala na ilha. Aí, vamos extinguir ele. Acabou. Ela acaba morrendo sozinha. O seu... No caso, vocês mataram todo o resto para poder sustentar esse domês. Nós tivemos de matar um deles. Tinha só dois? Provavelmente o último macho da espécie. Ah, coisa boa. Legal, agora quer matar. Mas não se preocupem com isso. Provavelmente outros lugares também tiveram uma evolução diferente. Talvez existam outros plumágalas espalhados por aí. Nós achávamos que essa criatura estava extinta. E aí ele olha pro Wilhand. Você vai estar olhando para um fóssil vivo. Algo que você achava que seria impossível de ver. Ai. Eu olho pro grupo assim, falo: bom, a gente tem alguma escolha? O que vocês acham? Eu não me sinto muito bem em extinguir uma espécie, mesmo que eu estivesse pensando que ela já estava extinta. Mas, de qualquer forma, depois que ele morrer, ele não tem como ter filhotes, então... Eu acho que esse moço aí tá apostando as fichas dele numa coisa que, sei lá... Esse domo ele pode enfraquecer de novo e você pode não ter isso novamente. Isso eu tenho plena certeza, mas aí é problema dele. Exato. Mas até lá ele pode encontrar uma forma de poder fazer outra coisa com isso. Então aí é com ele. Vamos, gente. Vambora. Eu quero o dobro agora, viu? Mata aí bota mais um tesourinho assim em cima pra dar um negocinho assim Escutem. no meu navio. Oi? Eu irei oferecer a vocês algo para facilitar essa caçada. Vocês irão retirar o coração da criatura quando finalizarem ela. Trarão o coração para mim. E não se preocupem. O domo, ele vai aceitar a entrada de vocês com um novo coração. E do confiança também? E do confiança também. Assim, aceitar a entrada, beleza, mas confiança vai ficar bem? Assim espero. Então, A tá bom. única coisa que vocês precisam fazer quando chegarem perto do domo, os 4 precisam estar tocando no coração para que vocês consigam atravessar o domo. Certo? Tá bem? Ok. Muito bem, então. Diga-me, Wilhand e Tenjin, o que vocês acham que
facilitaria a caçada ao Plumagala? Eu olho pro Ivente. Sim. Olha a O que cara. você tem em mente, Nossa, abre uma aspas aqui agora, velho. Olha esse parêntese. Olha a cara do Ross quando o NPC pergunta pra ele: o que você precisa pra tornar essa caçada mais fácil? Assim, tem Mano, um item específico que eu tô pedindo há muito tempo já. mano, 400 itens mágicos passando na mente dele. O Assim, que facilitaria? Uma bolsa cheia de itens mágicos. ou uma Eu só quero um item, espada, uma bolsa cheia. uma espada curta, digamos que mágica, seria muito Rifle. conveniente. Se tiver até 2, não negarei. Se tiver 3, assim. Melhor ainda. Você acha que armas mágicas seriam o suficiente pra derrubar um Plumagala? Não, mas quando tô na minha mão, sim. Ô, Will, rola persuasão aí. Dizem, as armas não Mano, fazem nada. Quem Eu as nunca quis empunha é que faz a tanto que uma diferença. rolagem fosse boa, velho. Persuasão. Oh my god, eu tenho 0 de carisma. Oh. Deuses dos dados, venham até mim. O 20 Mano. vem. Nossa, vai. Puta merda! Tava ali do lado, tava ali do Velho. lado. Ah, não. Ó, a galera que Ô, tá meus na dados são stream, muito ruins, velho. a galera que tá na stream não viu. Mas o 20 fez assim, voltou. Não. Se eles não viram, não existiu. Arruma isso aí. Não, já foi, já rolou, pô. Ah, não, velho. Wilhelm, Pô, 8 final? Mano. Cara, um item mágico se... Mano. Mestre, por favor, seja 10 o que precisa. Mais 2. Wilhelm, ele olha pra tu, tipo, meio que serrilhando assim os olhos, tá ligado? Olha, já me foi dito, e quando nós caçamos essa criatura da outra vez, não houve necessidade de nenhuma arma mágica para caçá-la. Nós utilizamos alguns venenos, utilizamos algumas armadilhas. Você não está pensando no longo prazo. Você está pensando na missão atual de pegar essa criatura. O que essa espada vai sim me auxiliar. Porém, você tem que pensar nas missões que você pediu para depois. Com certeza essa espada vai ser muito útil para acabar com a ordem, e você sabe disso. E vai ser muito útil, provavelmente, o que você vai dar para o Tenjin cumprir a missão que eu não sei que você passou para ele. Mas eu sei que você passou alguma missão pra ele. É um investimento.